a loja forma, pelo Paulo, como eu falei, é uma abertura. A partir desse momento, tem outros prédios que aproveitam muito bem esse novo material, o aço. E, sobretudo, eu acho que em São Paulo é o Fiesp, com certeza, que faz isso. Jogando com o fato de que aí o prédio do Rino Levi, do escritório do Rino Levi, o velho prédio do Fiesp, esse aqui, era um prédio com uma estrutura de concreto. Então, colocar no edifício de concreto uma parte nova de aço é também uma maneira para diferenciar as duas partes, muito clara, muito evidente. Mas o aço não é que serve só por prédios de ricos como a Loja Forma, o Fiesp e de particulares. É também um material que, bem empregado, é também um material muito barato. E por isso que o Paulo usa uma estrutura que, como no caso da Loja Forma, é seja concreto, seja aço. No principal, acho, prédio público desse período, que é o Poupa Tempo Itaquera. O Poupa Tempo Itaquera tem uma estrutura de uma espécie de ponte aqui embaixo de concreto, em boa parte, mas não totalmente premoldado, e apoiado nessa estrutura a ponte tem o que o Paulo chama de pavilhão, que é totalmente de aço. Então, muito leve, que fica lá em cima. Não dá tempo, mas seria interessante, talvez, mas vou só anotar isso, insistir sobre a importância nesse progetto dessa passerella, que é uma passerella que era preesistente e que o Paulo decide incluir no progetto como um elemento principal. É um tema muito importante, porque como a gente viu na primeira aula, o tema do prédio atravessado pelos fluxos é um tema fundamental. E ainda mais por um prédio como o Poupa Tempo, pelo qual o Paulo foi que escolheu a localização. Esse aqui é um tema bastante interessante. A prefeitura tinha escolhido uma outra localização pelo prédio aqui perto, era nessa mesma área. Mas o Paulo foi que pediu para poder construir o prédio logo perto da estação do trem, para estabelecer essa relação ainda mais forte, como se quase esse prédio, o Poupa Tempo, fosse a continuação daquele espaço público atravessado pelos fluidos. Na verdade, ainda mais, porque esse prédio fica na localização que o Paulo escolheu, entre, por um lado, a estação do trem e, por outro lado, tem um centro comercial. Então, está exatamente no meio desses fluxos. E essa ideia de fluxos que a gente já viu na primeira aula é uma ideia que ainda é fundamental na obra do Paulo. E, mais uma vez, a gente está vendo que dizer continuidade ou dizer descontinuidade é errado nos dois casos. Tem os dois elementos que se cruzam. A tentativa é manter os princípios fundamentais, aceitando o que oferece a nova situação. A Pinacoteca é o primeiro caso importante na carreira do Paulo de restauro. Não é o primeiro restauro, mas é o primeiro caso importante. O prédio era pouco usado, era em péssimas condições, e era um prédio que nunca foi, todo mundo sabe, é um prédio do Ramos de Azevedo, começo do século XX, e é um prédio que nunca foi terminado. Aqui tinha que ser construída uma cúpula que nunca foi. E quando Paulo fala desse progetto, às vezes usa uma palavra que eu acho bastante interessante, a palavra manobra. Ele fala, o que eu fiz com esse progetto foi uma manobra.
In che sentido ele fala isso? No sentido de que a primeira e fundamental escolha feita quando Paulo recebeu essa encomenda não foi uma escolha estritamente arquitetonica, foi uma escolha, digamos, antes de começar a desenhar esse projeto. A escolha foi de rodar de 90 graus o sentido do percurso no prédio. A entrada da Pinacoteca estava aqui. O Paulo decide de colocar a entrada aqui. Essa aqui é a manobra fundamental feita nesse projeto de restauro. E tem pelo menos duas razões muito claras. A primeira é prática e faz sentido. É que ter a entrada na Tiradentes, na rua horrível, sem, quando seria possível ter entrada aqui, que é zona de pedestres, com o espaço para o grupo de turistas poderem ficar 15 minutos conversando, é estúpido. Então, esse aqui é o lugar melhor para poder entrar na Pinacoteca do ponto de vista urbano. E do ponto de vista arquitetônico, aqui também tem uma vantagem, que talvez a vantagem é ainda maior. Porque o que acontece? Acontece que fazer entrar o público nesse sentido e não nesse sentido quer dizer, e aqui uso mais uma palavra que o Paulo sempre usa falando desse prédio, fazer uma transgressão. Que é a outra consequência fundamental dessa operação. O que quer dizer transgressão nesse sentido? Quer dizer que o prédio de Ramos de Azevedo é pensado com uma enfilada de espaços, uma sequência de espaços articulado a partir da tradição acadêmica. Então, esse aqui é o caminho certo para perceber, com os sensos, os espaços na maneira prevista. Rotar de 90 graus quer dizer atrapalhar tudo isso. Quer dizer não permitir mais a visão acadêmica pensada pelo arquiteto. Então, quer dizer abrir em direções imprevistas pelo arquiteto. E quer dizer fazer isso de uma maneira muito sutil, porque, claro, que é um prédio que o Paulo não quer e não pode. Ele não pode demolir as paredes como ele quiser. Tem que preservar a materialidade concreta do prédio. Com a rotação de 90 graus do percurso, ele tem o efeito de manter a materialidade concreta do prédio e de mudar totalmente a percepção do prédio. E, nesse caso, tem mais uma vantagem. Por quê? Porque o prédio era articulado com dois pátios, 1 e 2, e aqui tinha que ter o espaço central com a cúpula, mas nunca tinha sido construída. Então, a Pinacoteca tinha 3 espaços abertos, 3 pátios, digamos assim. E no caminho, no percurso principal, se subia aqui e dava para chegar fácil, direto, no espaço principal. Se, pelo contrário, mudar o percurso, acontece que tem que atravessar esse espaço teoricamente aberto, sem cobertura, para chegar no espaço principal, mas, sobretudo, tem que atravessar um espaço que é colocado a uma cota diferente. Então, aqui tem uma segunda transgressão. A primeira transgressão é na direção. A segunda transgressão é nas cotas. Não dá para chegar da porta até o espaço principal ficando no mesmo nível. Então, aqui tem que fazer mais uma transgressão ao prédio. E que é mais uma transgressão sensível e cuidadosa do prédio, porque é uma intervenção a mais que não demole nada. Então, como se traduz tudo isso na arquitetura? Em primeiro lugar,
dá para ver melhor nessa foto. O Paulo coloca uma grande cobertura, que para ele é uma situação da FAO, mas na verdade é meio diferente, em cima do prédio, e é uma cobertura que cobre seja os dois pátios laterais, seja a sala central. Esse é um fato muito importante, porque através dessa primeira operação, todo o espaço interno da Pinacoteca se torna um espaço único. E se torna um espaço único como uma sensação muito quase física de espaço público, porque é um espaço iluminado pela luz do céu, uma luz solar direta. Então, é como se fosse um espaço público único, unitário, o museu todo, quase come se fosse o ar livre. E esse espaço é atravessado às cotas dos espaços expositivos, que porém não são as cotas dos pátios, por passarelas. Então, as passarelas são como pontes que atravessam o prédio e que acho que tem pelo menos duas referências quase inconscientes. Uma primeira é as passarelas do centro de São Paulo, os viadutos. É um dos elementos mais paulistas dessa cidade, mais típicos dessa cidade. Então, trazer tudo isso no interior do prédio quer dizer mostrar como a ideia seria desse espaço interno ser um espaço público. A segunda consequência é, acho que para perceber a segunda tem que olhar um pouco a essas fotos e olhamos essa foto e depois voltamos atrás. Uma outra operação que o Paulo fez foi tirar todas as janelas. Essa aqui foi uma consequência da colocação da cobertura. Uma vez que você coloca a cobertura lá em cima, não precisa mais das janelas interiores dos pátios. E quando você tira as janelas, o que acontece? Acontece que, claro que as janelas são de vidro, mas uma vez que você tira as janelas, o espaço sim que fica totalmente transparente, quase labiríntico. Então, a espacialidade interna é transgredida ainda mais. Mas não só. Tirando as janelas, ficam essas paredes de tijolo, muito pobres, muito simples. E, então, eu acho que, pelo menos a mim, essas passarelas sugerem a ideia das ruínas, ou seja, com o prédio antigo que é preservado e as passarelas que são de aço, ou seja, de um material moderno, que atravessam a cotas diferentes um prédio que é de época diferente. Então tem essa diferenciação muito clara entre a preexistência e a nova intervenção. Um outro elemento que eu acho que é, em geral, bastante negligenciado, e para mim, pelo contrário, é um elemento muito programático desse progetto, é o elevador. É um elevador estranho, porque não é um elevador comprado por internet ou por telefone. Claro que a máquina do elevador é, mas é arquitetura, faz parte da arquitetura, não é um objeto colocado lá, faz parte da arquitetura. E nesse sentido, tem, acho, relações com outros casos de elevadores que são públicos. Esse aqui não é um elevador, é quase mais um montacarga pelo tamanho. O Paulo depois, nos anos seguidos, por exemplo, agora no Museu dos Coches em Lisboa, tem um elevador que é por 75 pessoas. Então, é ainda maior e, no caso do Museu dos Coches, começa parte no térreo, na praça. Então, é ainda mais forte essa ideia do elevador público urbano. Mas acho que na ideia do Paulo, da Pinacoteca, já tem essa ideia muito forte. Não é o elevador do apartamento, ou seja, não é o elevador
do prédio privado, em cima é já uma máquina urbana. Claro que se a Pinacoteca fosse ou ao 100% o que ela queria ser, como no caso do MUBI. O MUBI foi fechado com grades. Na Pinacoteca, claro que o acesso é controlado. Muito bem que seja assim, é um museu. E, então, claro que o fluxo não é o fluxo contínuo da cidade. Mas a ideia é a Pinacoteca como um espaço público de tipo particular, e então a Pinacoteca é também atravessada por uma parte particular desses fluxos que atravessam a cidade. A Pinacoteca é um projeto que é mais ou menos contemporâneo ao outro grande projeto público do Paulo, que é a Praça do Patriarca. A Praça do Patriarca é um projeto público-privado, porque aqui também quem que financiou foi a Associação Vivo Centro, que é uma associação de ricos moradores do centro, bancos, etc. Então, é mais parecida, digamos così, aos clientes do MUBI, ou seja, mas que nesse caso tem a intenção direta de construir uma praça pública. A Praça do Patriarca é um projeto que eu nunca entendi muito, porque é um projeto muito pouco apreciado pelos paulistas. Eu acho, pelo contrário, que seja um dos projetos melhores do Paulo. Pouco apreciado por causa da relação com a praça, que não seria suficientemente respeitosa. Eu acho, pelo contrário, que a Praça do Patriarca é talvez o projeto do Paulo que é mais sutil nas relações com o contexto. Vou tentar mostrar por que eu acho isso. Então, a Praça do Patriarca é uma pracinha que todo mundo conhece, bonita, interessante, tem a igreja de Santo Antônio, se chama, me parece. Tem prédios do século XIX meio bonitos, agora tem Skidmore ou St. Merrill, lá perto tem o prédio o edifício Matarazzo do Piacentini, mas a praça, que aqui nessa foto da década, acho que seja a década di 30, era uma bonita praça do centro di São Paulo, foi totalmente piorada quando começou a ser usada como estacionamento pelos ônibus. E quando o Paulo recebeu a encomenda de fazer alguma coisa nessa praça, a praça era uma estação, um ponto de ônibus, com aqui, pena que eu, nos dias passados eu não encontrei as fotos da década de 80 e de 90, mas tinha, no meio da praça, tinha um predinho qualquer, com uma cobertura de concreto, para como uma espécie de marquise em caso de chuva, mas não era uma solução arquitetônica rica. Então, quando Paulo recebe a encomenda, a Praça do Patriarca não é uma bonita praça do centro, é uma estação do ônibus. Claro que a posição da Praça do Patriarca é fantástica, um dos pontos mais interessantes dessa cidade. Aí, a partir da Praça do Patriarca, que começa o Viaduto do Chá, ou seja, ainda estamos no Centro Velho, no Triângulo, mas é a partir daí que começa a expansão da cidade no sentido do Centro Novo, da Praça da República. Tem essas fotos lindas do começo do século XX, com o Viaduto do Chá como que era antes da década de 30. E, naturalmente, tem as fotos de poucos anos atrás que mostram muito bem a situação. A Praça do Patriarca, naturalmente, está aqui atrás desse prédio alto, que é a prefeitura, acho. O Vale de Anhangabaú, o Viaduto do Chá, e todos vocês conhecem muito bem a situação. Mas digamos que é uma situação muito interessante, porque é entre os dois centros da cidade.
Por isso, acho que as plantas têm uma grande atenção às outras arquiteturas aqui que ficam perto, até ao Teatro Municipal. O projeto é articulado em duas partes, só uma foi feita. A ideia do Paulo era, qual que era o programa? O programa era tirar a estação, o ponto do ônibus da praça e colocar esse ponto no viaduto do chá. Mas não no viaduto do chá no meio da rua, da calçada, senão iria complicar o trânsito no viaduto do chá, mas construindo aqui, mas ampliando o tamanho do viaduto e construindo uma cobertura. Essa parte do progetto non foi feita. Acho que não vou falar das versões dos anteprojetos da solução definitiva e vamos lá, começamos a dar uma olhada à intervenção do Paulo, mas a situação naquela parte da cidade é muito rica e muito complicada. Centro Novo, Centro Velho, Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú. O projeto poderia parecer escultural, então indiferente ao lugar, mas já olhar rápido esse corte mostra que não é assim. Só por um aspecto. A cobertura não é simétrica, está inclinada por um lado. E já essa é uma indício do cuidado desse projeto com o contexto. Na verdade, essa inclinação tem pelo menos 3 razões. E aqui acho que a gente começa um pouco a entender alguma coisa desse projeto. Uma primeira é a mais banal, acho. É a cobertura da escada rolante que permite de chegar aqui na galeria. Então é como se acompanhasse a descida do público nessa direção. Tem depois uma segunda razão, que já é mais interessante, que é uma razão técnica. Aqui, do baixo do vale, chegam ventos que teriam a tendência a fazer rotar, nesse sentido, a cobertura. Então, é muito boa coisa que seja mais baixa nesse sentido, para pegar menos ventos. Mas tem também, e sobretudo, uma terceira razão, que é a razão que eu acho fundamental. Então, chegamos na Praça do Patriarca a partir acho a entrada principal, que é o Viaduto do Chá. A partir do Viaduto do Chá, vemos essa cobertura fechada, porque está no lado mais baixo. E aqui é que a Praça do Patriarca funciona exatamente como uma espécie de... Eu digo uma coisa, mas tento explicar, porque senão parece uma coisa absurda. O Arco de Trionfo, na definição de Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti fala: o Arco de Trionfo é uma porta urbana que fica sempre aberta. E a praça, não sei como chamar, o pórtico do Paulo na Praça do Patriarca é exatamente uma porta sempre aberta. É um elemento que indica uma passagem entre duas partes diferentes da cidade, mas não fecha essa passagem. Fala que tem. É um elemento que deixa tudo isso muito claro, mas sem fechar. E fazendo isso, tenta se transformar. Aqui temos que imaginar que a gente tem 200 metros de andada para chegar, para atravessar o Viaduto do Chá, então é uma presença que fica lá forte por muito tempo, a partir de uma direção muito importante. Então, a partir nessa direção, o pórtico da Praça do Patriarca tenta ser uma espécie de ícone. E consegue ser.
alguns anos atrás, eu estava aqui em São Paulo no período da virada cultural. E eu fiquei surpreso quando eu vi que se transformou, pelo menos, um pouco em ícone. Não por nós arquitetos, mas, na verdade, no uso. Esse aqui era o mapa da cidade oferecido no dia da virada cultural. E essa aqui é a visão principal, é a visão a partir do Viaduto do Chá. Mas a coisa que eu acho interessante é o fato de que a visão da cobertura a partir da outra perspectiva é totalmente diferente. É aqui que a gente percebe como seja pensado do ponto de vista urbano esse objeto que, pelo contrário, parece simplesmente estrutural. Aqui a gente sempre chega em diagonal, não dá para chegar direto, dá só para chegar em diagonal, porque aqui no meio tem um prédio. Então, a gente chega ou nesse cantinho da praça. Então, temos uma visão diagonal. E temos uma visão diagonal vendo, em primeiro plano, a parte mais alta dessa cobertura. Então, o efeito que o Paulo obtém nessa maneira é não de fechar o espaço dessa praça, mas de definir o espaço dessa praça, ou seja, de transformar esse espaço em uma praça. Tem também um outro efeito que eu acho que deu bastante certo. Aqui, a cobertura, nesse ponto que é o mais baixo, acaba chegando a, tipo, mais ou menos uns 3 metros. E, então, aqui tem uma compressão do espaço no sentido, aqui, do Viaduto do Chá, que se descortina por centenas de metros, na direção da expansão cultural da cidade. Então, primeira coisa, essa cobertura chegando da sé define o espaço e depois, quando a gente chega ainda mais para frente, permite uma expansão improvisa daquele espaço mesmo. E outro tema, que é o tema mais criticado, é a falta de cuidado com as preexistências, em particular com a igreja de Santo Antônio. Eu acho que, essa aqui eu não estou de acordo, porque eu acho que o problema urbano dessa obra é muito mais complicado, porque, volto atrás, eu acho que temos que entender que esse projeto tem um problema de escada que é complicadíssimo, porque não tem uma escada arquitetônica, tem muitas escalas arquitetônicas. Esse prédio tem que medir entre uma escala de um prédio de, não sei, 20 andares, que está aqui na praça mesma, como esse aqui do Skidmore, Owings and Merrill, e o tamanho do pedestre. Então, está no meio, é como se fosse um elemento de intermediário que tenta se relacionar com duas dimensões muito diferentes. Então, criticar o prédio porque não se relaciona com a escada da igreja, acho que seja simplesmente um mal-entendido, porque essa é uma das 3, 4, 5 escalas com que o projeto tem que se relacionar, e eu acho que esse projeto deu certo exatamente porque consegue se relacionar com todas, com cada uma dessas escalas.